paz, meus amados, que Deus abençoe e guarde a cada um de vocês, amém? Que nós possamos estar aqui hoje, nessa manhã de domingo, para que nós possamos ter esse tempo com o Senhor, esse tempo, Deus, em que nós queremos estar contigo, estarmos te adorando, estarmos te louvando. Senhor, que tu possas guardar as nossas vidas e agora os nossos corações cativos em ti. Vamos adorar o Senhor? Amém? Como pôde me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada lá na cruz, imenso amor que me alcançou. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado, mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que o dia começou em mim. Como pôde me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada lá na cruz, imenso amor que me alcançou. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado, mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou em mim. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou em mim. Glória a Deus. Que venha esse reino maravilhoso do Senhor. Nós já estamos nele, vivendo todos os dias a presença de Deus, as misericórdias do Senhor em nossa vida. Amém? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei.
pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Deus. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dai-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dai-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Habitas em mim. Habitas em mim.
Glória a Deus. Nos vemos daqui a pouco na nossa parte da devocional, que é o nosso estudo, amém? Boa noite, amados. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos abençoe e nos guarde nesse tempo de devocional, amém? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, Pai. Obrigado porque Tu és bom, Senhor, obrigado para sempre, Pai. Obrigado porque Tu não te esqueces de nós. Senhor, eu te peço, Deus, por esse tempo de devocional, Pai, que seja para a Tua honra e para a Tua glória, Pai, que possa, Deus, nos edificar, Deus, como crentes em Ti, Pai, que possa nos fortalecer, Pai, e nos dar bom ânimo. Assim te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre o que é um lugar de esquecimento, né? Às vezes, né, nós olhamos para uma situação, ou nós olhamos para nós, né, e nos vemos em algumas situações. Muitas vezes nós nos vemos em um grande deserto, né? Nós nos vemos, às vezes, escanteados, nós nos achamos escanteados, nós nos achamos esquecidos. Nós pensamos, às vezes, até que todos nos esqueceram, né? E que, às vezes, não somente todos nos esqueceram, mas, às vezes, nós pensamos que Deus nos esqueceu. Não é verdade? Então, eu queria tratar com vocês hoje sobre uma história, né? E, primeiramente, eu queria dizer que isto aqui não é uma devocional de pregação de prosperidade, né? Isso aqui é uma devocional que é uma história de alguém, né, que muitas vezes ela é retratada no sentido de prosperidade, de ver a prosperidade vinda do Senhor, e nós sabemos que nós somos prósperos no Senhor, porque nós temos a vida eterna no Senhor. Né? O Senhor já nos deu tudo, né, quando Ele nos resgatou da morte por meio de Jesus Cristo. Amém? Então, hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre esse cidadão, né? Um cidadão que é muito discutido, já foi pregado demais, né? Mefibosete. E olha só, quem é esse rapaz, né? Certa vez, né, em certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade? Por causa da minha amizade com Jonatas, né? Bem conhecida a amizade, o amor ali existente entre Davi e Jonatas, os juramentos que fizeram, né, de fidelidade, né, de lealdade, né? E assim ele pergunta. Então chamaram Ziba. Ziba, na realidade, ele era um servo de Saul, ele era um escravo que foi liberto, né? Então, para apresentar-se até Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade, a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há o filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Ora, Lodebar, né, é também conhecido, relatado na Bíblia, numa tradução, como lugar de esquecimento, né? Lugar do nada, né? De onde não se tira nada, de onde você não encontra nada, um lugar de desprezo, um lugar de derrota. E era lá que o filho de Jonatas estava, né? Era lá que ele estava guardado, escondido, né? E aí, Mefibosete, né? Então diz aqui ainda o 5. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se, rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. E ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenhas medo, disse Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é
o teu servo para que se preocupes com um cão morto, como eu. Então o rei convocou Ziba e disse: Devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família. Você, seus filhos e seus servos cultivarão para ele a terra. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: O teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou sempre a comer, né? Passou a comer à mesa de Davi como se fosse um de seus filhos, né? Ele ainda tinha um filho ainda, um jovem chamado Mica, né? E todos que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei e era aleijado dos 2 pés. Algo muito interessante aconteceu aqui, né? Um homem, né, desprezado, um homem que estava no lugar cujo o significado era lugar de esquecimento, lugar de derrota, lugar do nada, né? De repente sai dessa condição e vai para uma condição de estar sentado à mesa do rei, né? E aí eu trago aqui, né, essa ilustração, né? Um lugar de esquecimento, né? Um lugar onde nenhum de nós quer estar, um lugar onde nenhum de nós deseja estar, mas muitas vezes nós passamos por esse lugar. Muitas vezes a trajetória, né, muitas vezes a caminhada por esse lugar árduo, ela é longa, ela é demorada, ela é sofrida, né? Quem era Mefibosete? Quem era esse homem, né, já feito? Segundo Samuel 4, né, nos retrata quem era Mefibosete. Na realidade, quando Saul, né, e Jonatas foram mortos, né, Mefibosete estava com sua ama. E aqui no 4 isso fica bem claro. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Gisrael. E sua ama o tomou e fugiu, e sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E seu nome era Mefibosete. Ele já não era tão bebê, né? Ele tinha 5 anos de idade quando isso aconteceu, mas ocorreu algo trágico que o levou a ter, né, uma lesão grave nos 2 pés, e ele ficou, algumas traduções falam que ele ficou manco dos 2 pés, né? Então ele ficou aleijado, ele ficou coxo. E imagine que daí para frente, né, o sofrimento dessa criança, ela passou a ser intensa, né? Ele passou a ser intenso. E o que se sabe é que ele foi levado, né, então, para esse lugar, né, chamado lugar de esquecimento. E ficou lá durante um bom tempo, né, porque durante esse tempo ele, inclusive, constituiu família. Então, sabe-se que ele ficou bastante tempo lá. Então, o que eu queria trazer hoje para nós, né, para nós nos alongarmos muito, é exatamente isso, né? Que Deus, ele não esquece de você, né? Deus, ele tem um plano na sua vida. Ele tem um plano, muitas vezes, de melhora na sua vida. E eu não estou falando aqui de melhora financeira, eu não estou falando aqui de condições, de valores físicos, mas muitas vezes o que eu estou me referindo aqui é exatamente sobre uma melhora, muitas vezes, espiritual, uma melhora que leva-nos a sermos confrontados com nós mesmos sobre as nossas reais intenções diante de Deus. Muitas vezes Deus nos coloca em alguns lugares para que Ele nos veja e para que nós possamos nos conhecer. A palavra de Deus diz que lá em Deuteronômio diz isso, né? Eis que o levei durante 40 anos no deserto para provar-lhe, ver-lhe onde está o seu coração, né? Deus não esquece de nós. Mesmo nas longas caminhadas, Ele está conosco. Mesmo quando nós nos sentimos em Lodebar, Ele está conosco, né? Eu coloquei aqui
essa chamadazinha aqui de vencedores em Cristo, né? Tem até um grupo, né? Vencedores por Cristo. Né? Mas em Cristo nós somos jamais que vencedores. Nós somos mais do que vencedores em Cristo, porque o Senhor, Ele nos resgatou, né? Mesmo quando nós ainda não sabíamos, né? Esses dias eu tenho conversado com meu filho e ele outro dia me perguntou sobre zumbis, né? Ele disse, pai, o que são zumbis, né? E eu disse, meu filho, zumbis são mortos-vivos, né? Ele, mortos-vivos, pai, mas existem mortos-vivos? Eu disse, filho, existe uma ilustração, um desenho, as pessoas falam disso em um filme, em algum lugar, mas eu trouxe isso para a realidade da gente. E eu sentei com ele e disse, meu filho, mas você sabia que existem mortos-vivos nos nossos meios, no nosso meio? Ele é mesmo, pai. Quem são eles? Esse filho, aquelas pessoas que não conhecem a Jesus, aquelas pessoas que não aceitam a Jesus. As pessoas que não aceitaram Jesus, as pessoas que insistem em não aceitar Jesus, elas pensam que elas estão vivas, mas elas estão mortas. Elas pensam que elas têm vida, mas elas estão mortas. Elas são zumbis. Elas são pessoas que caminham, que andam, que comem, que bebem, mas elas estão mortas. E eu tentei, claro, na linguagem dele, ensinar isso para ele, a importância de nós estarmos vivos no Senhor. Um dia nós éramos como zumbis. Um dia nós andávamos, comíamos, bebíamos, falávamos, mas nós estávamos mortos. Vencer, o vencer que eu coloco aqui é esse. Não é o vencer de ganhar muito dinheiro, de ter muito sucesso financeiro, material. É um vencer de vencer em Cristo, de estar vivo no Senhor, de apesar da dificuldade estarmos vivos no Senhor. Que nós possamos ser capazes de enxergar com os nossos olhos espirituais, além do que os olhos naturais podem ver. É provável que Mefibosete já tivesse se entregue, né, se entregado àquela situação, daquele lugar de esquecimento. E muitas vezes esquecido até de si mesmo. A sua situação, de que um dia ele foi filho de alguém muito importante, que ele estava na corte, na mesa do rei, e hoje ele estava num lugar de desprezo, de humilhação, ali chamado de lugar de esquecimento. E às vezes nós nos sentimos assim. Nós nos sentimos assim. Mas nós devemos lembrar que Deus, Ele não esquece. Mesmo quando nós nos esquecemos de nós mesmos, o Senhor não esquece de nós. Mesmo nas nossas tristezas, nas nossas angústias, o Senhor não nos abandona. Nós temos que ser capazes de enxergar com os olhos espirituais, além daquilo que os olhos naturais podem ver. Amém? Quando nós vemos a situação de Mefibosete, essa criança de 5 anos que teve ali uma ferida grave, né? Um trauma grave nos pés e ali o levou a ficar paralítico, né? Nós vamos ver que deve ter sido uma vida muito difícil, mas ele foi resgatado, né? E olha como era a autoestima de Mefibosete. Quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Eu já estou morto, estava morto, eu estava lá no Lodebar, onde ninguém sabe onde fica, onde ninguém quer ir, onde ninguém quer estar. Por que tu vens te preocupar com um cão morto como eu? Meus amados, para Deus, todos nós somos importantes. Você pode até se sentir como um cão morto, mas o Senhor, Ele te toma os braços, Ele tem misericórdia de ti, Ele é contigo e Ele te restaura. Aqui nós vemos uma situação de restauração material, né, de algumas posses, mas eu não queria chamar a atenção para esse lado. Hoje eu queria chamar a atenção para uma restauração espiritual.
Muitas vezes você está no lugar de esquecimento porque você se esqueceu de Deus. Porque você se esqueceu da relação que você tinha com Deus. Um dia Mefibosete tinha uma relação íntima com o rei. Era seu avô, seu pai era um príncipe, né, vamos dizer assim. E isso se perdeu. Isso acabou. Um dia você também pode ter tido uma relação de intimidade com Deus, com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, e isso se perdeu. Talvez pela pandemia você tenha esfriado, talvez você tenha usado a pandemia como desculpa e na realidade você já estava frio. Pense nisso. Talvez hoje você se coloca no lugar de esquecimento e acha que o Senhor não pode mais te encontrar. Mas saiba que Ele te vê. Existe uma música que diz que Ele te vê no deserto. Ele é o Deus que te vê no oculto, no secreto. Você não está só. Você não está só. Diga amém. Diga amém e fale para você mesmo: eu não estou só. O Senhor não se esqueceu de mim. Eu não estou só. Glória a Deus. Sei que nesse domingo, o Senhor quer falar com muitos de vocês. O Senhor quer falar comigo. E Ele me diz e diz a você: você não está só. Ainda que você esteja no lugar de esquecimento, que você se ache no lugar de esquecimento, saiba, eu sou Deus que te vê. Eu sou Deus que te vê. Você é um vencedor em Cristo. Você não é um cachorro morto. Você é um vencedor em Cristo. Abra os teus olhos e veja com os teus olhos espirituais e você vai enxergar esse Deus. Um Deus que pode te restaurar, que pode te resgatar, que pode te tirar de um lugar onde você acha que ninguém mais pode te alcançar. Por último, eu queria dizer que onde está o teu tesouro, ali vai estar também o teu coração. Onde está o teu tesouro? Muitas vezes você enterrou o teu tesouro lá em Lodebar. Muitas vezes você enterrou o teu tesouro num lugar que aos teus olhos era um bom lugar e de repente ele se tornou um lugar de esquecimento. Como está a tua relação com esse Deus que não te esquece? Seguindo um pouquinho adiante, a gente ainda vai ver esse personagem, né? Aqui a gente viu aqui o 9 aqui falando, né, que Mefibosete, né, como aconteceu com ele, como ele foi resgatado, como ele passou a estar na mesa do rei. Aqui a gente vê, né, a trajetória dele, de como ele se tornou daquela forma, aleijado. E aqui, como Ziba, né, traiu, né, traiu a Mefibosete. Na realidade, enganou Saul, enganou Mefibosete, chegou a Saul, né, chegou até a Saul. Né, só olhar aqui esse outro texto aqui. Deixa eu tirar esse negócio daqui só um instante. Pronto. Tem esse outro texto. Como Ziba, isso, como Ziba enganou, né, enganou a Mefibosete, né? E diz assim o rei a Ziba: tudo que pertencia a Mefibosete agora é seu. Humildemente me prostro, disse Ziba, que o rei, meu senhor, agrade-se de mim, né? Na sequência disso, seria basicamente isso aqui, pessoal. Nós teríamos aqui uma reação, né? Um dos filhos de Davi, Absalão, né, tentou tomar o reino, e o que a gente sabe aqui na história é que Davi foge, né? E nesse contexto de fuga, Ziba segue para
levar alguns provimentos, né, para Saul. E ocorre exatamente essa conversa aqui. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: Por que não foste comigo, Mefibosete? E ele disse: Ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: Albardareis um jumento e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. E foi isso que aconteceu, né? Foi exatamente isso que aconteceu. A gente vê aqui que, mais aqui assim um pouquinho, só um instantinho, onde está? Ele chega até Saul e não somente mente, né? Que não somente mente para Saul, mas ele também diz, né, que Mefibosete não foi, tá aqui, né? Ó rei, então perguntou: Onde está Mefibosete, neto do seu senhor? Respondeu Ziba: Ele ficou em Jerusalém, pois acredita que os israelitas lhe restituirão o reino do seu avô. Só ligar aqui rapidinho o computador na tomada, porque senão a gente vai descarregar aqui. Só um instantinho, gente. Pronto, foi um imprevisto que ocorreu aqui, né? Mas já coloquei na tomada, desculpem. Então, houve essa confusão, né? Então, houve essa confusão onde Davi foge de Absalão e ali Ziba aproveita para enganar a Saul. Né? E o que eu quero trazer com essa história é exatamente o fato de que Mefibosete ele não se importou. Né? Lá no capítulo, aqui no capítulo 16, um pouco mais à frente, a gente vai ver que Mefibosete ele não se importa. Né? Ele diz não, quando ele vai conversar aqui no 19, né? E aí ele diz aqui: demais disto, falsamente acusou teu servo diante do rei, meu senhor. Porém, rei meu senhor, o rei meu senhor é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Porque toda a casa do meu pai não era senão de homens dignos de morte do rei, meu senhor. E como puseste teu servo entre os que comem a tua casa, o que mais direi, que mais, né, direito tenho eu de reclamar ao rei? E disse-lhe o rei: Por que ainda mais falas de teus negócios? Já disse eu, tu e Ziba reparti as terras. Né? E Mefibosete diz o seguinte ao rei: Toma ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz para casa. Então, no retorno de Saul, né? Desculpem, no retorno de Davi, vai haver essa conversa com Mefibosete. Mefibosete, na verdade, vai ao encontro de Davi esclarecer tudo, né? E mostra a Davi que ele não estava preocupado com as terras, nem com o reino, nem com nada, mas ele estava preocupado com a segurança e com o bem-estar do rei, o bem-estar de Davi. E é isso que eu coloco quando a gente conversa aqui. Eu pergunto: onde está o teu tesouro? Né? Porque onde está o teu tesouro, ali está o coração. O tesouro de Ziba estava nas suas posses, estava nas coisas que ele poderia extrair, né, ali daquele rei, né, de Davi, enquanto o coração de Mefibosete estava no bem-estar do rei. Onde está o teu tesouro? Né? Porque ali também vai estar o seu coração. Muitas vezes, né, você enterrou o teu tesouro lá no Lodebar. Muitas vezes você está num lugar de esquecimento porque você está com seu coração ali. Você já se entregou, você já acha que não tem mais jeito. Mas o Senhor é aquele que te faz mais que vencedor.
O Senhor é aquele que te traz para a sua mesa, né? O seu lugar sempre vai estar disponível à mesa do Senhor. Você só precisa sair desse lugar. O Senhor também, ele vai ao teu encontro, ele também te chama para esse lugar. E ele te pergunta: onde está o teu coração? Por que você está vindo? Porque quando nós vamos à mesa do Senhor, existe essa pergunta: por que você está vindo à mesa do Senhor? Para usufruir de bens, de tudo aquilo que está ali a se desfrutar, ou porque você ama a esse Senhor? Saia de Lodebar, vá ao encontro do Senhor. Saia de Lodebar, vá ao encontro do Senhor, porque Ele é o Deus que te vê, mesmo quando você está no deserto e Ele te chama. Mas é preciso que você vá com o seu coração alicerçado nele, no Senhor, e não naquilo que você pode obter dele. Se formos todos assim, chegaremos e cearemos com esse Senhor, porque é promessa dele. Amém, amados? Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus.